Amém. E agora eu convido os irmãos e as irmãs para a leitura de um texto bíblico no qual nós queremos refletir nesta manhã. É um texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Eu vou repetir. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a leitura a partir do 2º versículo, indo até o versículo 9. O texto bíblico diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Que Deus nos abençoe nesta hora na meditação deste texto da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 2º domingo do mês de outubro. O tempo voa, não é? E no mês de outubro existe uma data muito importante para nós, os cristãos protestantes ou reformados do Brasil. No próximo dia 31 de outubro estaremos comemorando mais um aniversário da Reforma Protestante do século XVI. E a doutrina da Reforma pode ser resumida em 5 pontos básicos. São os 5 pontos fundamentais da Reforma, os quais são os seguintes: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente para a glória de Deus. Nós cremos que, de acordo com a Bíblia, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, para a glória de Deus. Neste culto nós não vamos tratar de tudo isso, mas nós queremos falar somente de um dos pontos, aquele que diz: somente Cristo. Para isso, vamos utilizar o conhecido texto bíblico que narra a história da transfiguração do Senhor Jesus. O texto começa dizendo assim: 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. A primeira pergunta que nos vem à mente quando lemos estas palavras é: por que Jesus levou somente Pedro, Tiago e João? Por que ele não levou os 12 discípulos? Será que Pedro, Tiago e João eram melhores do que os outros? Ou será que entre os seguidores de Jesus havia um grupo privilegiado e outro que não era privilegiado? Para a gente entender bem, nós precisamos reparar o que acontece na vida desses 3 discípulos.
Vamos começar com Pedro. De acordo com o Evangelho de Marcos, pouco antes de subirem aquele monte da transfiguração, aconteceu um episódio marcante entre ele e Jesus. Jesus começou a dizer as seguintes palavras: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto. E 3 dias depois, ressuscitará. Essas palavras de Jesus eram terríveis. Falavam do seu sofrimento e da sua morte. E Pedro não gostou nem um pouco de ouvir o que Jesus estava falando. E por isso, Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreender Jesus. Por mais incrível que possa parecer, foi isso mesmo. Pedro repreendeu Jesus. Pedro gostava muito de Jesus. Pedro tinha deixado tudo para seguir a Jesus. E era, sem dúvida, um discípulo bem dedicado. Mas Pedro queria mandar em Jesus. Pedro queria até controlar o que Jesus falava. Em outras palavras, Pedro gostava muito do Jesus poderoso, daquele Jesus que fazia milagres fantásticos. Pedro admirava o Jesus que andava até por sobre as ondas do mar. Pedro apreciava o Jesus que tinha curado a sua sogra que tinha ficado enferma. A esse Jesus poderoso, milagroso, a esse Jesus Pedro respeitava. A esse Jesus Pedro seguia. A esse Jesus Pedro obedecia. Entretanto, quando Jesus se punha a falar a respeito do seu sofrimento, de sua morte, aí Pedro não queria ouvir mais nada. Muito ao contrário, Pedro chegava a achar que tinha de corrigir Jesus, tinha que até de advertir Jesus. Era assim, meus irmãos, o apóstolo Pedro, um bom discípulo do Jesus poderoso, mas um mau discípulo do Cristo que estava caminhando para a cruz. Pedro era o discípulo do Jesus glorioso, mas um mau discípulo do Jesus humilhado e desprezado. Mas além de Pedro, nós temos de examinar também os outros 2, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, e ambos eram filhos de Zebedeu e de Salomé. Jesus atribuiu a Tiago e João um apelido. Eles foram chamados de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Isso quer dizer que Tiago e João se caracterizavam pela sua impetuosidade. Com Tiago e João não tinha conversa. Ou era 8 ou era 80. Existe um episódio do Evangelho que mostra exatamente isso. Certa vez, quando estavam viajando com Jesus, passaram por uma cidade samaritana que não os recebeu. Tiago e João foram imediatamente falar com Jesus e disseram a ele: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Jesus tinha toda a razão, não é? Tiago e João eram filhos do trovão. Sem perda de tempo, queriam destruir toda uma cidade, arrasar a cidade inteira, somente porque ela não tinha recebido Jesus. Mas existe ainda uma outra história dos evangelhos em que aparecem Tiago, João e a mãe deles, Salomé.
Certa oportunidade, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, Salomé se aproximou de Jesus com seus 2 filhos, curvou-se diante dele e pediu que ele fizesse um favor. Salomé disse ao Senhor: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentar-se-ão à sua direita e à sua esquerda. Quando os outros discípulos souberam dessa história, ficaram zangados com os 2 irmãos. De fato, Tiago e João, com o auxílio da sua mãe, Tiago e João estavam querendo passar os outros apóstolos para trás. Eles achavam que em breve Jesus iria se tornar um rei glorioso, majestoso, e eles pensavam que logo Jesus iria estabelecer um reino fantástico que iria se estender sobre todas as coisas. Tiago e João queriam se dar bem nesse reino. Desejavam ocupar os primeiros lugares. Pretendiam ficar até acima dos outros discípulos, logo abaixo de Jesus. Eram assim Tiago e João, filhos do trovão, impetuosos e ambiciosos. Aos inimigos, ódio e destruição. Para eles mesmos, vantagens e mordomias. Para Tiago e João, Jesus estava representando uma grande possibilidade de obtenção de lucros e de vantagens. Pensavam que com Jesus eles seriam bem-sucedidos. Achavam que com Jesus eles iriam se dar muito bem na vida. Supunham que com Jesus teriam grande poder no reino que estava para chegar. Já falamos sobre Pedro, Tiago e João. Ficou bem claro que os 3 tinham uma coisa em comum. Os 3 apreciavam o Cristo glorioso, o Cristo majestoso, o Cristo poderoso. Mas eles não sentiam nenhuma atração pelo Cristo que caminhava em direção a Jerusalém para ser humilhado. Foi por isso que aqueles 3 discípulos foram escolhidos para subirem ao Monte da Transfiguração. Todos eles estavam equivocados, estavam totalmente enganados. Eles não tinham entendido nada a respeito da missão salvadora de Jesus. Foi por esta razão que Jesus os levou para o alto de um monte. E ali então eles viram a aparência de Jesus mudar. Viram que as vestes de Jesus ficaram brancas e resplandecentes. E viram também Elias e Moisés conversando com Jesus. Sem qualquer sombra de dúvida, foi um espetáculo formidável. Moisés e Elias eram 2 das maiores figuras do Antigo Testamento. Primeiro, Moisés foi o grande libertador e o grande legislador do povo de Israel. E o segundo, Elias, tinha sido aquele que começou com o movimento profético. E além de Moisés e Elias, ali estava também Jesus, transfigurado, cheio de glória. Tudo aquilo era tão bom que Pedro não teve dúvida. Sugeriu a Jesus que construíssem 3 tendas e ficassem ali indefinidamente. Mas nesse momento uma nuvem os cobriu. E dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande lição do Monte da Transfiguração.
Essa era a preciosa mensagem que Pedro, Tiago e João precisavam aprender. Eles foram conduzidos ao Monte da Transfiguração para escutar aquela voz divina que disse: "Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz." Na verdade, Pedro, Tiago e João tinham demonstrado muitas vezes que não queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ou melhor, Pedro, Tiago e João tinham um vício terrível de ouvir de Jesus somente aquilo que convinha para eles, aquilo que interessava a eles. Eles faziam uma espécie de seleção das palavras de Jesus. Gostavam quando Jesus anunciava a vinda de um glorioso reino, mas detestavam quando Jesus falava da sua humilhação, da sua dor, do seu sacrifício. E essa é a grande lição do Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João tinham de aprender a ouvir o que Jesus tinha para lhes dizer. Está na hora de terminar. E eu gostaria de perguntar, mas o que é que tudo isso tem a ver conosco? Por que é que nós estamos fazendo questão de destacar que devemos ouvir Jesus? Meus prezados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num mundo muito complicado. São muitas as vozes que se fazem ouvir por todos os meios nos dias de hoje. Vozes de políticos, vozes de autoridades sanitárias, vozes de repórteres, vozes de personagens de telenovelas, vozes de artistas de diferentes filmes. Nós ouvimos vozes pelo YouTube, vozes pelo WhatsApp, vozes pelo telefone, vozes pelo rádio, vozes pela televisão. E a verdade é que os nossos ouvidos acabam ficando entupidos com tantas vozes. E é nesse contexto que nós precisamos ouvir aquela mesma voz que veio do céu, Monte da Transfiguração. Precisamos ouvir aquela voz de Deus falando sobre Jesus e dizendo: "Este é o meu Filho amado, a Ele ouve." É a voz de Jesus que continua a falar. É a voz de Jesus que fala em meio às muitas vozes do nosso mundo. Jesus tem algo para falar, algo para dizer, uma mensagem a transmitir. As pessoas hoje em dia gostam do Jesus que fez milagres, gostam daquele Jesus que tem muito poder, gostam do Jesus que dizem que concede sucesso na vida, gostam do Jesus que as pessoas prometem que irá resolver todos os problemas. Mas, como Pedro, Tiago e João, as pessoas não estão querendo ouvir o que Jesus tem para nos dizer. É a história do Monte da Transfiguração, que se encontra no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Deve ser lida como o capítulo anterior, o capítulo 8, no qual Jesus termina uma fala dizendo estas palavras: "Se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, por causa do Evangelho, terá
Neste culto em que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós convidamos a todos os irmãos e irmãs para subirmos ao Monte da Transfiguração. Vamos nos dispor a ouvir tudo o que Jesus tem para nos dizer. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente ouvindo a Jesus, seguindo, nós temos a vida verdadeira. Assim o Senhor nos abençoe. Amém.